boa tarde a todos. Muito obrigada, Marcele, pelo convite. Muito bom te rever, nem que seja assim na telinha, né? Marcele trabalhou com a gente aqui no Instituto Federal. Junto com a nossa equipe, a gente estruturou um serviço de saúde, né? Realizamos bastante ações, tanto no interior do Acre, né? Quanto na capital, e muitos aprendizados. Então, eu quero dar boas-vindas para todos vocês e agradecer pelo convite em nome da universidade e agradecer também em nome da nossa reitora, né, pela essa parceria que é muito importante, né, essa relação entre a universidade, os institutos, para a troca de saberes e para a gente ver o que está rolando mesmo nos bastidores das realizações de cada unidade. Esse tema eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada, né, por tudo que se diz respeito à saúde, e eu quero falar para vocês aqui de uma maneira leve, calma, tranquila, né? Não quero que vocês façam auto-julgamento das rotinas de vocês, pelo contrário, o objetivo aqui é que a gente aumente a nossa percepção da importância de hábitos saudáveis, né? Principalmente o movimento, para a gente aumentar a nossa longevidade, mas principalmente com qualidade, envelhecer com qualidade, né? Porque a gente pode chegar aí aos 90, mas com Alzheimer, 90 com diabetes, com obesidade, e o que a gente mais quer é que as pessoas tenham longevidade, mas com qualidade de vida e que possam estar usufruindo de saúde física e mental, né? Que hoje está raro, né? Nesse sentido de busca. Então, eu vou fazer uma explanação, mas sintam-se à vontade a qualquer momento para que vocês possam interromper, se tiver dúvida, tá? Vou tentar usar uma linguagem bem mais clara possível, mas a gente está aberto ao diálogo. Tudo bem? Marcelo vai ficar aí no chat, né? E a gente vai se comunicando por aqui. Vez ou outra eu vou parar a tela para a gente se falar. Então, gente, autonomia, saúde e longevidade, né? Por que a gente precisa de mais movimento no dia a dia? Se a gente colocar no Google a importância da atividade física, da alimentação, de hábitos saudáveis, a gente vai ter listas que, sinceramente, às vezes a gente até cansa de saber. Só que às vezes a gente não consegue fazer essa virada de chave na nossa vida, né? Ter uma rotina específica alimentar estabelecida de hábitos saudáveis, uma qualidade de sono e uma rotina diária de movimento. Só que a gente precisa entender a raiz disso para que a gente possa fazer algumas modificações. Então, assim, eu gosto muito dessa imagem porque, basicamente, ela mostra um processo evolutivo, né, da nossa espécie, desde a estruturação de ferramentas, né, até o uso de tecnologia, e aqui esse último, que é a maneira que a gente tem passado a maior parte do tempo, né, principalmente nessa questão do isolamento social, da pandemia, nova readaptação do home office, a gente ficou de uma movimentação sentado, curvado e 24 horas basicamente em frente do notebook ou com o celular. Então, assim, o objetivo hoje, né, é repassar com responsabilidade conhecimento científico. Então, apesar de estar simples, o que eu vou colocar aqui para vocês de maneira prática, ele tem um fundamento científico muito importante. Vocês podem estar buscando na PubMed, que é o maior site de busca científica do mundo. A gente vai conversar sobre alguns aspectos que envolvem saúde, autonomia e longevidade. O principal objetivo que eu quero de vocês é a virada de chave para alguns aspectos que talvez a gente não esteja desperto ainda, né? Então, é promover a autopercepção, desvendar alguns mitos, principalmente na minha área da fisioterapia, que fala muito da postura, de evitar determinados movimentos, que isso a gente já provou através da ciência que é um mito. E, por último, para a gente propor soluções, né? Para a gente refletir o que a gente pode fazer para a gente mudar essas nossas atitudes e mudar ou melhorar essas atitudes e reflexões a respeito do movimento. Então, assim, eu escuto muito, eu estou com dor no pescoço, dor na coluna, né, dor nas costas, estou com dormência nos dedos. Eu tenho escutado muito também dos nossos servidores, que é um relato mais primário, mais próximo de mim, ansiedade, né, de todo um quadro de isolamento social, de pânico que a gente viveu em relação à pandemia. E aí a gente escuta também falta de motivação, né, diante de todo esse cenário, a pessoa se vê desmotivada,
não sabe exatamente por onde começar. Alguns falaram que antes do distanciamento social tinha uma rotina mais estabelecida, né? Depois do home office, toda uma dinâmica mais interna em casa, junto com a família, mudou, né, essa rotina. Então, a pessoa está um pouco perdida, assim, não sei por onde começar. Então, eu escuto muito sobre esses relatos ultimamente, tá? Então, assim, o que, que a gente mais tem feito nesses últimos meses, anos, né, de quarentena, isolamento, que agora que a gente está tendo um pouco mais de liberdade, foi realizar movimentos repetitivos, né? Então, eu me enxergo também nessa imagem, apesar de ter tentado ao máximo, né, me movimentar mesmo em casa, com algumas atividades que eu já implementava, mas foi a nossa realidade mundial dos últimos tempos, muita digitação, muito movimentos repetitivos, né? E aí, se você vê esse sapinho aí, ele está bem desesperado. Essa tabela aqui, a Marcele vai colocar o link aí no chat para vocês. Tudo bem, Marcele? Certinho, vou já colocar. Tá. Se possível, quem tiver no computador, baixa essa planilha, tá? Ela é no Excel, salva no seu desktop, numa pasta, só que eu preciso que você baixe, porque senão as outras pessoas não vão conseguir responder. Não necessariamente precisa ser agora, mas se você quiser, de repente eu posso dar um tempinho para você responder. Mas aqui você vai analisar como é que está a sua realidade hoje, né? Entre fatores primordiais para a gente analisar a nossa saúde básica, tá? Claro que muitos fatores envolvem a saúde, mas como a gente está falando aqui de movimento, né? Não tem como em uma hora eu falar a respeito de tudo, então a gente vai focar especificamente no movimento. E aí você vai baixar essa planilha e você vai colocar quantas horas de sono você tem por noite, né? Nesse período assim de 24 horas. Quanto tempo você passa sentado ou em repouso, isso significa assistindo televisão, mexendo no teu telefone, e quanto tempo você faz de atividade física por dia, tá? Se não faz por dia ou 30 minutos, coloca o que você faz aí. E o que você realiza de movimento generalista? O que, que seria isso? Movimento generalista é tudo que você faz que existe movimento. Descer escada, andar a pé, né? Andar, ficar de cócoras, arrumar a casa, lavar um carro, ficar várias horas em pé fazendo comida. Então, movimento generalista seria quanto tempo você se movimenta durante o dia, tá? Não sei se todos estão com acesso ao computador, mas é muito importante que você depois faça essa avaliação para você ter uma percepção de quanto tempo você está ficando sentado ou sem movimento, tá? Então, se numa realidade básica, pelo gráfico aqui desse resultado, você percebe que essa pessoa ela está passando 42% do seu tempo de 24 horas sentada, tá? Então, 33 ela está dormindo, 21 ela realiza movimento, 4% é atividade física. Então, se você realiza atividade física junto com movimentos generalistas, tem um equilíbrio aqui entre noite de sono, entre sentado, tem um equilíbrio, né? Então, vamos avaliar individualmente quanto tempo eu tenho passado sentado. Isso vai ter um impacto significativo na nossa vida, tá? Vocês vão entender isso por quê. E uma outra avaliação que eu quero que vocês façam, né, que é qual a sua idade no futuro de 2030, né? Se tudo correr bem, a gente estiver vivo até lá, quantos anos você vai ter em 2030? E mesmo se você não tiver respondido o gráfico, mas você já tem uma percepção, levando em consideração que movimento é saúde, como você classifica a sua saúde com base no seu gráfico, né? Quanto você realiza de movimento no dia a dia? E se a gente for basear a sua saúde na qualidade desse movimento, como você considera que está a sua saúde? Ela está boa, ela está ruim ou ela está péssima? E a terceira pergunta é: será que tem como melhorar? Então, deixo como reflexão aí para vocês. Tira uma fotografia, faz um print da tela, para depois você responder isso com calma, que vai fazer todo sentido para você ao longo da palestra, tá? Tudo bem até aqui?
Então, gente, saúde é uma condição multifatorial, né? Então, quando a gente fala de longevidade humana, a gente tem diferentes naturezas e inter-relações, né? Desde a maneira como a pessoa foi criada, as experiências, o sujeito individual, o nível de conhecimento, o acesso à informação que essa pessoa tem, o lugar que ela vive. Então, são múltiplos fatores, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui não é um discurso de culpabilidade, pelo contrário, porque você se enxerga de uma maneira diferente daquela necessidade que você precisa mudar e que vai melhorar a sua vida, com certeza. Então, para a gente entender por que a gente precisa do movimento, ele é primordial para a nossa saúde física, vascular e cognitiva e mental, a gente precisa entender um processo evolutivo que a nossa espécie passou. Então, assim, a espécie Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela aprendeu a andar sobre duas pernas, aprendeu a ter uma postura ereta, a gente desenvolveu nossas capacidades cognitivas, né? A gente desenvolveu a tecnologia no sentido de ferramenta. Hoje a gente vive o auge dessa questão tecnológica. A nível de outras cognições de inteligência, como a fala, a escrita, a socialização, e tudo isso moldou a nossa característica física, biológica e estrutural humana, né? Todos esses processos. Então, se a gente for olhar aqui para uma linha de tempo, né, que o nosso cérebro ele tem até uma dificuldade de entender isso, se eu pegar 1.800.000 anos, a gente tem uma primeira espécie aí, que é o Homo erectus, né? Então, é muito tempo, a gente não consegue nem imaginar na nossa estrutura cognitiva esse tanto de tempo. Então, se a gente pegar menos tempo agora, né, que é 200.000 anos, a gente tem a primeira espécie de Homo sapiens que foi caracterizada como caçadora-coletora. Então, o que eles faziam? Né? Eles caçavam e coletavam alimentos para poder sobreviver. Né? Então, assim, tinha uma dinâmica de movimentação natural muito importante. Né? Então, essa dinâmica, ela moldou as nossas características fisiológicas do nosso corpo, que é o funcionamento, a nossa anatomia do nosso corpo. Então, assim, o músculo da sua perna, ele não tem esse formato simplesmente por ter, né? Ele foi moldado ao longo de muitos anos por uma biologia evolutiva, né, natural, e isso, as nossas funções e nossos comportamentos. Então, 200.000 anos, a origem aí dos Homo sapiens, né, a evolução. Se a gente trazer mais para cá, 10.000 anos, a gente tem uma revolução agrícola, né? Início aí do processo de agricultura, que historicamente é uma mudança da caça-coleta para um homem mais estruturado no local, demandado por serviços de comunidade, né? Então começa aí uma era de uma produção. E aí, no início aí do século XIX, a gente tem a industrialização, que é basicamente a era que a gente tem mais características atuais, né? E a gente hoje está aí no home office, ainda se readequando e numa revolução tecnológica absurda, né? Que inclusive tem nos cansado mentalmente, de certa forma. Então, assim, por que é muito importante você entender essa linha histórica? Então, há 200.000 anos, a gente tinha uma característica de caçador-coletor. E hoje a gente tem outra característica. Isso tem um impacto muito significativo na nossa saúde, né? A maneira que a gente vive. Então, assim, se eu considerar 200.000 anos de existência de uma espécie de Homo sapiens, 90% da nossa existência como espécie humana, ela foi caçadora-coletora, né? Então, a gente está preparado para o movimento, a gente está preparado para caças específicas, para um gasto energético, a gente tem um cérebro que ele está estruturado para essas condições. E hoje a gente não faz mais nada disso, né, gente? É muito raro, a não ser alguns povos específicos que vivem com essa qualidade. Então, assim, o nosso corpo, ele evoluiu biologicamente para ser útil na realização do movimento. Né? Isso tudo para quê? Para garantir a nossa sobrevivência ao longo da história, né? Passar os nossos genes para frente, para perpetuar a espécie. Então, aqui, a gente usava bastante força física, né, para carregar galhos, tronco. A gente ficava mais de cócoras, né, para
pegar água, para fazer manuseio de terra, né? Então a gente subia em árvore, a gente corria e caminhava longas distâncias, né? Então, para caça de animais, né? Então você tinha uma generalidade de movimentos que hoje, atualmente, a gente tem certas limitações. Então, aqui, como eu já falei, a gente fazia, né, como espécie, forrageamento, que era a busca, a exploração do ambiente, que isso tem um impacto cognitivo muito importante para a espécie, para a criatividade da espécie. Então, a gente tinha característica de corredor, caminhar a longa distância, em busca de quê? De comida. Ou você comia, né, caminhava longa distância para comer, ou você ia morrer e não perpetuar a sua espécie. E a nossa refeição como espécie, nessa época, 200 mil anos, ela era escassa, né? Então, o corpo, ele aprendeu também a fazer um repouso ativo para ele poder resguardar um pouco do gasto energético dele, né? Então, isso moldou muito a nossa característica comportamental e fisiológica. Por isso que a gente hoje sente aquela preguiça imensa quando a gente pensa em ir para a academia ou fazer uma atividade, porque o nosso corpo, ele está alimentado e ele quer ficar ali quietinho para garantir que vai ficar tudo bem, né? Não vai ter um impacto significativo de perdas na saúde. Isso é a inteligência do cérebro, né? Só que lá na frente a gente vai entender que o nosso corpo, mesmo de forma doente, ele consegue reproduzir. Não necessariamente é uma reprodução saudável, mas o nosso cérebro, ele tem essa característica de reprodução de espécie. Então, assim, a nossa oferta atual, ela é totalmente diferente da savana, né? A gente vai ao supermercado, a gente não precisa mais caçar, tem muita coisa, a gente só estica o braço, coloca dentro do carrinho. Tem supermercados que o carrinho é automático ali, então você nem precisa andar, você monta no carrinho, ele vai te levando. Então, a nossa oferta atual, ela é imensa, né? Então, isso tem gerado o que a gente chama de incompatibilidade, que é a nossa era industrial. Então, antes a gente tinha uma aptidão física tremenda, e hoje, culturalmente, tecnologicamente, a gente tem adotado uma vida sedentária, até pela própria urbanização, né, das nossas sociedades. Então, você olha aqui uma pessoa sentada no sofá, né, ela já é uma pessoa idosa e ela está de frente com uma tela. Então, assim, atualmente o nosso gasto de energia, ele é muito pequeno comparado aos de nossos ancestrais, né? Então, se a gente está com fome, a gente não precisa mais caçar. Em casa mesmo, você abre o aplicativo, a comida vem da sua porta. A gente passa 10 horas sentados no trabalho, chega em casa, a gente senta no sofá ou deita na cama, né? Por mais que a gente se movimente fazendo tudo em casa, ainda é pouco comparado ao tanto que o nosso corpo ele está preparado para o movimento, né? Então, a gente tem aí recursos tecnológicos que são importantíssimos, que facilitaram a nossa acessibilidade, né? Como a escada, o elevador, o patinete, né? O próprio carro. A gente vive cada vez mais em ambientes apertados, né? Quem mora em apartamento. Então, a mobília é estruturada exatamente para aquele conforto mais social. Isso é excelente, né? Eu moro em apartamento também, mas isso limita a nossa exploração do ambiente, que é muito importante para o cérebro, inclusive. Tudo bem até aqui? Me escrevendo aí no chat para a Marcele ler se está tudo tranquilo. Tá tudo bem, sim. Beleza. Hoje cedo eu falava com a Rose, né, que é a minha colega de trabalho. Eu falei assim, a gente não consegue enxergar isso às vezes como humano, né? Toda essa analogia de um homem que era caçador-coletor, uma espécie, para a nossa atual. Porque é muito tempo e a gente não conviveu, apesar de ter uma estrutura biológica, a gente não estava naquele momento, né? Um parâmetro que a gente tem mais próximo é os nossos avós, né? São os nossos avós. Por ser uma cultura mais ruralista, né? Então, eles acordavam cedo, eles iam... Aqui no Acre, por exemplo, a gente tem a roça, né? Então, exigia uma certa movimentação. Minha avó fala que para ela lavar roupa, ela tinha que levar uma trouxa de roupa na cabeça até um açude ou um rio, né? Então ela andava muito, até o processo de parir,
era diferenciado, né? A mulher ela tinha certa força física nesse sentido. Mas quando você pega um gato, né, que a natureza do gato seria caçar ratos, né? Tá ali disponível para caçar, a própria natureza dele selvagem seria de caça para uma alimentação, e você pega um gato, você põe ele no sofá com uma garrafinha de refrigerante aí, um skin e o controle, a gente consegue se enxergar que a gente está basicamente nessa mesma condição, né? A gente, para um movimento, o nosso corpo foi moldado, né? Para caça, coleta, atividades generalistas, subir, descer em árvore, né? Todo aquele esquema, a gente está hoje associado mais ao repouso do que ao movimento. Essa imagem ela é perfeita quando eu falo em compatibilidade, é a mesma coisa que o ser humano, ele está hoje num ambiente incompatível para o tipo biológico que ele foi estruturado ao longo de anos, né? Então, a gente tem um historiador, pesquisador da biologia evolutiva, Daniel Lieberman, ele fala que a gente não evoluiu para ser saudável, né? Nem para ser longevos e felizes. Ele explica que quando a gente tem essa consciência, a gente consegue viver com mais qualidade. E aí ele fala, né, nós fomos selecionados para ter o maior número possível de filhos sobre condições desafiadoras. O objetivo supremo é a sobrevivência da espécie. Então, assim, nossa natureza biológica, ela não tá preocupada se a gente vai ganhar peso, né, em quilos, ou se a gente vai desenvolver uma diabetes, ou se a gente vai desenvolver uma doença cardiovascular por um estilo de vida que a gente tem de forma inadequada. Para garantir a sobrevivência, a gente precisa, né, simplesmente da perpetuação da espécie. E quando a gente tem essa noção, a gente tem que ter mais autocuidado, né, em relação aos nossos hábitos, né? Porque assim, o cérebro ele está acostumado a sempre ceder. Então, hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque eu estou com preguiça, ontem eu fui. Então, sempre o nosso comportamento ele vai achar uma maneira de trazer repouso para o corpo, né? Já que eu tenho tudo ao meu redor que facilita, eu não vou precisar caçar comida daqui a pouco, né? Basta eu abrir a minha geladeira. Então, o nosso cérebro ele condiciona esse tipo de conforto. Então, assim, os humanos, eles adoram receitas e dicas de saúde, né? Então, eu recebo muito dos nossos seguidores, eles me perguntam qual é a postura correta para dormir, qual é a postura correta para sentar para assistir televisão, para mexer no celular. Então, se você colocar no Google hoje, você vai encontrar a postura correta para tudo, né? Eu fiz uma pesquisa básica, tem aproximadamente aí 433 mil resultados, né, em 43 segundos. E eu posso garantir para vocês que não existe uma postura correta para a gente sentar, né, para a gente correr. É um mito, tá? Então, se você colocar no Google hoje, você vai ver a postura específica para você ficar na frente do computador. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, com as minhas pernas dobradas em cima da cadeira. Não estou com os pés no chão, porque meu corpo ele está mais confortável assim para passar essa informação para vocês, né? Então, eu costumo dizer que a postura correta é a postura que você está mais confortável, que você se sente mais à vontade. Então, não faz sentido a gente orientar, às vezes ainda tem muito médico que faz isso, fisioterapeuta, muitos colegas, né, que falam, não dobre a sua coluna para frente, evite torcer as suas costas, não relaxe a postura, né, mantenha sempre seus ombros bem alinhados, não deite no chão, não use travesseiro baixo. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram alguma dessas informações, né? Não corra, não carregue peso. Claro que existe particularidades, existe sim, né? Principalmente pessoas que sofreram traumas, né? Que estão imobilizadas. Claro que isso é relativo para outras condições, mas pessoas comuns, normais, que estão diante de serviço ou qualquer atividade, você pode ficar numa perna só sim, você pode carregar a mochila só de um lado sim. Imagina uma espécie há 200 mil anos que caçava em uma mata, corria absurdamente, passava horas de cócoras, como que a gente vai evitar dobrar nossa coluna ou fazer algum tipo de restrição, né? Então, não tem lógica. Tem esse QR Code, os interessados podem ler um pouco mais sobre isso, tem um texto muito bom aí. Então, assim, a postura ela é algo cultural,
já foi catalogado em diferentes culturas do mundo, que você pode ficar na postura que quiser, que é saudável, inclusive é indicado, quanto mais movimentos você fizer, mais você vai conseguir ter uma saúde funcional do seu corpo, né? Então, tem até um teste que eu vou mostrar lá na frente, que se você conseguir sentar e levantar sem a ajuda das suas mãos, com certeza você tem um aporte físico, de resistência e força importante, né? Porque se você não tiver força nas pernas ou alguma limitação, você não consegue fazer isso. Então, essa categoria, né, para o mundo todo em relação à postura é muito cultural. A gente tem posturas em repouso em pé, até de joelho, semi-ajoelhado, perna cruzada. Os budistas gostam muito de ficar nessa posição de pernas cruzadas. Então, assim, mesmo que o nosso ambiente ele seja 100% adaptado, né, que a gente use aí um computador ergonômico, mas ele nunca vai chegar perto da organização biológica que o nosso corpo evoluiu, que é para estar ativo. Tá? Então, assim, hoje o que a gente mais sabe é que a postura em si ela não é um problema. O que a gente tem que fazer é não permanecer muito tempo nessa postura. Então, a gente tem que fazer uma variação de postura, que eu até indico bastante. Se você estiver em casa, né, em vez de estar muito tempo sentado numa cadeira, você pode trabalhar sentado no chão. No seu trabalho, você pode ficar alguns minutos de pé ou levantar com mais frequência, estimular mais pausas do serviço, né, da digitação, da postura sentada em 90 graus, porque isso cansa bastante. Então, qual é o maior problema, gente? É o conforto excessivo. Nosso corpo não foi moldado há 200 mil anos para ter um conforto excessivo. Isso gera várias disfunções que a gente vai ver lá na frente. Então, o que a ciência já provou que é um perigo para a nossa coluna e que eu estendo para tudo, inclusive para a nossa saúde mental, né? É ser fisicamente inativo. Hoje, a psicologia, quem está atualizado, sabe que por mais grave que você tenha um paciente com ansiedade ou com depressão, só a medicação ela é insuficiente, ela não vai resolver. Você tem que incentivar esse indivíduo a práticas saudáveis, desde alimentar, que a microbiota está totalmente ligado a questões de ansiedade, né? Que microbiotas são bactérias que vivem no nosso intestino, né? Que se alimentam, né? Entre aspas, de substâncias saudáveis, né? Dos alimentos específicos. E a nossa saúde cardiovascular, ela está totalmente ligada a uma saúde cognitiva e mental, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu sou inativa, eu não ando muito, eu não faço nenhuma atividade aeróbica que possa aumentar a minha frequência cardíaca, o meu cérebro, ele também vai ser impactado. Esse impacto em alta escala, claro que não é o único fator, tá? A depressão está associada a vários outros fatores, mas esse é um fator forte, é que o seu cérebro ele não vai receber a oxigenação necessária e importante que o seu neurônio cerebral precisa, tá? E aí a gente vai ter déficit cognitivo, a gente já tem um déficit de atenção imenso hoje, né? Pelo uso da nossa tecnologia e pelo estilo de vida que a gente tem de alimentação inadequada. Então, assim, ser fisicamente inativo é um perigo para tudo. Saúde física e mental, tá? Não é só para a coluna. Então, o que a gente já tem de mais atualizado hoje? Que se a gente tem uma atividade física de 60 a 75 minutos por dia, a gente já consegue compensar a quantidade de tempo que a gente está sentado. Então, se você olhar essa imagem, você tem duas pessoas idosas, né? Então, me responda, ou responda para você, qual dessas você considera que ela esteja mais saudável e por quê? Então, se você olhar para esse senhor que está de cócoras, saúde da articulação, do joelho, do quadril, com certeza é muito mais saudável. Uma pessoa dessa, ela consegue baixar para pegar um objeto, ela consegue usar um banheiro, uma locomoção com muito mais facilidade, né? Então, uma pessoa que ela passa muito tempo sentada, com uma articulação
não funcional, né, que é uma postura que a gente tem aqui de 90 graus, com certeza ela vai ter mais dor articular, ela vai ter mais perda de força. Para você ficar de cócoras, você precisa ter força nas pernas, né? Seu corpo, seu tronco, ele precisa ter força. Então, a gente tem uma diferença muito grande do que é um repouso e um repouso ativo, né? Então, a gente incentiva que façam mais repousos ativos, né? Fiquem mais de cócoras, realizem mais movimentos no chão. Às vezes, quando a gente estava no presencial, eu perguntava, faz quanto tempo que você não senta no chão? As pessoas nem lembram quanto tempo faz que elas não sentam no chão. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de variedade de movimento, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa trabalhando no computador, ela tá de cócoras, ela trocou a perna, ela esticou a perna. Nossa saúde, de forma geral, ela agradece quando a gente faz esse tipo de movimento, né? Esse tipo de repouso aqui é que o corpo precisa. Então, o que a gente percebe é que parece muito mais fácil a gente culpar o pescoço de texto, que a gente vê até hoje reportagens e alguns perfis do Instagram dizendo que passar muito tempo com a cabeça baixada vai prejudicar o seu pescoço, é um mito, tá? Então, a gente culpa muito a nossa postura, a gente culpa muito a mochila nas costas, a cadeira que a gente está usando. Lá no nosso serviço, né? Às vezes os servidores chegam com muita dor e pedindo para trocar a cadeira, e eu pergunto assim: você faz atividade física? Você tem dormido quantas horas por noite? Então é um mundo que não existe, o problema é da cadeira, não é porque eu sou sedentário há mais de 20 anos, né? Então a gente culpa o colchão, né? Só que a gente esquece que tudo isso está ligado ao nosso estilo de vida, que é um estilo de vida hoje sedentário, e a gente precisa mudar essa condição para a gente ter mais qualidade de vida. Então, aí a gente tem tecnologia, o oposto versus nosso sistema biológico, né? Então, a gente está basicamente enraizado sentado ou enraizado deitado, né? E eu posso garantir para vocês que poucas pessoas elas estão conscientes desse comportamento, né? Muitos não estão conscientes desse comportamento. Por mais que a gente tenha um bombardeio de informação que se mexer, fazer atividade física, estar em movimento é importante, o nosso cérebro ele tem um aspecto diferenciado dessa consciência, né? Então, muito se fala sobre saúde, mas a gente vê hoje o oposto. Então, o pai fala para o filho, né? Não coma besteira, filho, cuide da sua saúde, mas o pai está comendo coisas inadequadas. E aí o pai fala que, olha, no meu tempo a gente tinha que levantar para ligar o videogame e o garotinho fica, nossa, sério, né? Então, basicamente, a gente vive essa pandemia tecnológica também, e a pandemia do sedentarismo, ela veio antes, muito antes do Covid. E aí eu queria dizer para você que o Garfield fala aí, né? De repente bateu uma vontade de fazer exercício, e ainda bem que passou, ela não acontece só com você, ela acontece com todo mundo, né? Todos que estão no início ou no meio desse processo, o que a gente tem que fazer é vencer esse hábito, né, da procrastinação, de não ter uma rotina. E agora que a gente sabe por que é essa necessidade, talvez a gente tenha um pouco mais de consciência de ir. Então, assim, o impacto disso tudo, gente, no corpo e na mente, né? O sedentarismo, ele tem impactos, assim, imensuráveis na nossa saúde, principalmente em doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo, tá? Hoje, mais claro do que nunca, já está comprovado que a inatividade a longo prazo, ela pode proporcionar desenvolvimento de doenças de Alzheimer, demência, né? Tudo isso que vai prejudicar mais o nosso processo de envelhecimento. Porque uma coisa é certa, se a gente não morrer até certa idade, a gente vai envelhecer, né? E a gente precisa envelhecer com qualidade, porque envelhecer com qualidade significa ter autonomia para ter liberdade, para conviver com a nossa família, com os nossos amigos, ter uma autonomia para a gente realizar as nossas próprias tarefas básicas, né, de alimentação, higiene pessoal, porque quem não tem um idoso em casa, uma pessoa acamada, não sabe o quanto que isso realmente tem um impacto significativo, tá? Então, assim, a obesidade ela é um problema de saúde pública. Em 2025, já tem uma estimativa de 2,3 bilhões de adultos sobrepeso, né? Então, 50% da população está acima do peso. Isso aqui tem um impacto que eu fico
é imensurável, né? Na saúde física e mental, articular do corpo, um gasto de saúde pública. Então, é imensurável dizer o quanto que isso é devastador, tá? Esse número é devastador. Sem contar dor, né? Cada dia mais a gente tem aí dores que elas podem, grande parcelas delas podem ser melhoradas com o estilo de vida alimentar, a qualidade de sono e a movimentação. Tudo bem? Querem comentar alguma coisa até aqui? Deixa eu baixar aqui um pouquinho para eu ver vocês. Vamos abrir aqui. Eu ainda tenho 15 minutos. Tem. Eu ia pedir só para depois você voltar naquele slide que tem um QR Code sobre a leitura. Vou só voltar aqui. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo entender aí essa importância, né? Quando a gente fala de biologia evolutiva, por que a gente precisa se movimentar, né? Por que o nosso cérebro ele é dependente de movimento? Isabel, quer fazer uma pergunta? Pode falar. Não é só um comentário, assim, que... Ai, a gente sabe, todos os médicos dizem isso, mas é muito difícil para a pessoa que é sedentária, que está acima do peso, começar a fazer é muito complicado. É um problema muito difícil. Assim, é como você falou, a consciência a gente tem, né? Eu tive problema de cistos que foram suspeitas de câncer, eu tive problema de cisto no ovário, e aí você vai no endocrinologista, no ginecologista, e todo mundo fala a mesma coisa, você precisa fazer exercício, você precisa cuidar do peso da alimentação. Eu cuido muito bem da alimentação, em casa a gente come muito bem, por eu ter uma criança, um bebê ainda, então. Mas a questão do sedentarismo é complicado. Eu já frequentei academia, eu já fiz caminhada, e assim, eu nunca cheguei naquele momento de encontrar o prazer na atividade. Mas eu já estou numa fase que eu estou entendendo que precisa ser feito e estou começando a fazer o que dá, uns dias mais, outros dias menos. Tem uns exercícios, aqueles que você passou para a gente na cartilha de postura, tem os alongamentos e tal. Sim. Aqueles exercícios já me ajudaram bastante. Por exemplo, eu tive uma redução muito grande nas dores nas costas, que eu sentia. Eu fiz assim, eu comecei com aqueles alongamentos, aí comecei com um pouco de caminhada, aí por alguns motivos a gente parou a caminhada, mas eu não abandonei os alongamentos e tá indo. Eu espero, sonho chegar no dia que eu vou dizer assim, ai meu Deus, que alegria, fui pra academia, tô cheia das endorfinas. Eu não cheguei lá ainda. Mas, assim, uma coisa é fato. A gente precisa mudar os hábitos, e hoje eu me preocupo muito com isso. Eu pretendo cada dia mais ser firme nesse propósito por conta disso. Eu tenho um filho de 4 anos, eu já tenho 41. Daqui a uns dias, a tendência é que ele precise mais do meu movimento, da minha companhia, da minha força, para brincar, para acompanhar, né? E a tendência é que eu fique mais sedentária e mais debilitada com o passar do tempo, né? Se eu não me cuidar, então... Coragem. Isabel, essa sua fala ela é muito importante para a gente puxar um gancho, né? Do sentido assim, a gente tem que não ter essa culpa, a gente tem que começar realmente da forma que dá, que se encaixa nos nossos horários. Eu, por muito tempo, mesmo sendo da área, eu não tinha essa incorporação de atividade, até que eu comecei a respeitar o meu corpo e respeitar as atividades que eu gostava, né? Então, assim, não necessariamente você precisa estar numa academia, escolha uma atividade que você gosta e que, inclusive, ela pode ser simplesmente o que você já falou para mim uma vez, olha, eu não vou para academia, mas eu pego o meu cachorro e eu vou caminhar no fim de tarde sempre que eu posso com meu filho e com a minha família. Isso é atividade também, entendeu? Então, por muito tempo foi estruturado aquele estigma aqui do corpo perfeito, né? Daquele homem, daquela mulher bem estruturada fisicamente. E eu posso garantir para vocês que isso é uma outra lacuna de saúde, tá? A saúde funcional que a gente chama é a gente ter disposição de se levantar de manhã, é a gente ter motivação para realizar as nossas atividades. E eu posso garantir que são coisas básicas que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar isso.
né? A implementação de, eu posso deixar o meu carro um pouco mais longe para eu andar 2 quadras a pé, né? Eu posso ir comprar pão a pé em vez de um carro, se for possível. Eu posso usar a escada do meu prédio em vez do elevador. Então, o que eu quero mais deixar para vocês hoje é assim, o que eu posso fazer de mais movimento, né? Que eu use a força do meu corpo. Porque a gente vai ter um impacto muito significativo no corpo e na mente, tá? Então, quando você associa isso, aí eu já tenho uma alimentação mais adequada, como você falou, a tendência é que as coisas se juntem, né? E você consiga fazer escolhas mais conscientes, né? Você vai perceber, por exemplo, que no dia que você não dormir com qualidade, no outro dia você não vai conseguir caminhar com seu filho, porque você vai estar extremamente irritada, entendeu? E aí você começa a ter essa percepção e essa pequena mudança. Então, quem gosta de academia, ótimo, se matricula na academia. Ronelis, eu gosto de dançar. Então, ótimo. Eu tinha uma raiva tremenda, porque eu não me achava em nada, gente. Nada, tudo, já fiz de tudo que vocês imaginavam, eu abandonava, né? O que eu me encontrei? Caminhada longa distância. Hoje eu faço yoga, eu faço musculação, mas a musculação não é uma atividade que eu amo fazer, tá? Mas vou mais pela uma necessidade mais da idade, né? Que a mulher ela vai perdendo certas quantidades hormonais, você precisa de um fortalecimento de músculo, mas a atividade que eu mais amo fazer, que eu tenho prazer, é caminhar. Então, coloco meu tênis descompromissado, tem dia que eu não meço nem quilômetro, que eu vou, hoje eu não quero medir quilômetros, eu quero caminhar, então chego melhor fisicamente, mentalmente, tá? Então, não se culpa, faça o que dá de fazer mais fácil. Tudo bem, pessoal? Não, daqui a pouco a Marcele tá me cobrando aqui o horário. Deixa eu voltar aqui. Tá quase terminando, vou acelerar um pouquinho. Eu compartilhei, sim ou não? Não, né? Ainda não. Deu? Sim, deu, Marcele? Agora sim. Tá. Então, gente, assim, as pessoas me perguntam, ok, Ronelis, a gente vai ter que voltar para as cavernas, todo mundo vai ficar nu, a gente vai viver assim? Não, não é isso, né? O que a gente tem que ter é uma mudança do estilo de vida, que a gente tem um corpo que ele está preparado para um outro tipo de vivência, e a gente vive no mundo urbanizado, então está tendo uma incompatibilidade. Então, o que a gente precisa é ter consciência que eu preciso me movimentar mais, porque isso vai ter muito impacto. A tecnologia é inquestionável, tanto que a nossa vida melhorou, né? Hoje se vive mais, se morre menos, né? A gente teve aí um impacto significativo. A própria vacina, ela nos ajudou nessa remissão, né, da pandemia. Então, a gente não pode abandonar a tecnologia, a gente tem que fazer o uso dela a nosso favor, tá? Então, o que a gente precisa é isso, mudar essa nossa consciência. Porque senão a conta não bate, gente, né? 1 mais 1 é 2, e quando não bate, as coisas vão de ladeira abaixo. Uma hora você percebe que o seu corpo ele não é mais o mesmo, o seu cognitivo ele não é mais o mesmo, e se você não fizer algo para melhorar, a tendência é piorar. Então a gente tem que ter a nossa zona de conforto biológico, e para a gente viver bem, a gente precisa ter uma alimentação mais saudável possível, né? A gente tem que ter uma socialização, né? A gente já sabe que a nível de comportamento, a socialização é muito importante. Foi por isso que a pandemia, o isolamento, ela vai ter consequências a nível mental muito significativas a longo prazo, que a gente não sabe ainda. O nosso cérebro, ele evoluiu cognitivamente pela socialização, né? Interação entre a espécie. A gente tem que respeitar os nossos ciclos naturais de sono, tá? A gente tem que dormir pelo menos 7 a 8 horas para a gente ter uma saúde boa. Isso aqui é indiscutível. Quem não tem precisa procurar ajuda, precisa dormir com qualidade, tá? A movimentação, que é indiscutível, e o nosso ambiente. Então, sempre que possível, vá para um ambiente mais natural. Isso vai lhe dar um pouco mais de tranquilidade, vai favorecer o seu sistema imunológico, você vai se sentir bem, tá? Então, é algo que a gente precisa fazer com urgência. Aqui, basicamente, a mesma coisa. Alguns recursos que a gente pode estar utilizando, um deles é a meditação, que a gente já tem uma comprovação científica que há um resfriamento da amígdala cerebral, que é uma estrutura que é responsável por nos deixar mais
emotivos, agressivos. Então, se você consegue, através da meditação, ou prática de atenção plena, né, tá presente, tá atento nesse momento, sem estar com muitos estímulos ao seu redor, fazendo uma única tarefa, se possível, naquele momento, você já vai ter um impacto significativo na sua cognição. Se expor mais à luz solar, né, ao pôr do sol, nosso corpo, ele tem hormônios que são favorecidos por esse tipo de exposição. E aí eu pergunto, né, o que a gente tem feito para se ajudar nesse sentido? Às vezes a gente coloca muita responsabilidade no médico, a gente quer que ele resolva o nosso problema, mas a gente tem que fazer o básico para as coisas funcionarem. Então, quando eu falo em autonomia, saúde e longevidade, a gente precisa ter esse conhecimento básico para a gente poder dialogar com o médico quando ele só passa, por exemplo, uma medicação e ele não nos dá outras alternativas, né? Então, se eu tenho um problema, eu falo, olha, eu tenho uma alimentação saudável, meu sono, ele é bom, eu sou uma pessoa ativa. Antes eu fazia os exames periódicos e aí perguntava, né, você faz atividade física ou é sedentária? Eu falava, eu sou moderada. Não existe isso, gente. Ou você é sedentário ou você é uma pessoa ativa, né? E ativa significa você estar em constante movimentação mais do que sentado ou deitado. E a gente tem o Nuno Cobra, que tem esse livro aqui, que é a Semente da Vitória, né? Para quem tem dificuldade, né, com essa... eu não consigo ter rotina. Lê esse livro, ele vai abrir muito a sua mente para esse auto-perdão de eu vou começar devagar, né? Eu não vou ficar me cobrando tanto, eu vou indo, que aos poucos você vai vendo o resultado, né? Então, ele fala de uma tríade muito importante, que é a atividade física, alimentação saudável e sono, para a gente ter um pouco mais de qualidade de vida. Aqui, em 2020, o Nuno Cobra tinha 81 anos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a reprodução, mas eu tenho 32, eu não faço isso aí, tá, gente? O Nuno Cobra, hoje, ele tem 82 anos, né, passou pelo Covid, tá treinando os atletas deles, né? Para quem não conhece, o Nuno Cobra, ele foi o treinador do Ayrton Senna. Então, assim, a gente tem uma população que está evoluindo, né, para cada vez mais idosos, mas a gente não tem uma noção de quanto que esses nossos idosos vão chegar com qualidade, né? Então, a gente precisa se movimentar já, cuidar dos nossos hábitos já, porque a longo prazo a gente vai sentir o prejuízo de não ter feito, né? Então, aqui tem um teste muito legal. Depois vocês coloquem aí na internet o que é o teste de sentar e levantar, né? Para ver como é que está a sua força, a sua aptidão física, se você consegue realizar, sentar e levantar sem usar alguns apoios, né? Isso aí é uma importante pesquisa que teve para ver como é que está a sua condição aeróbica, força e potência. Isso aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ele estava virando de cabeça para baixo. Então, eu sempre incentivo os servidores a fazer esse teste. Se você não está conseguindo, significa que cada vez mais você precisa implementar essas atividades na sua vida, tá? Então, a gente precisa conhecer mais sobre comportamento, hábitos saudáveis. Por quê? Porque a gente fica livre para tomar as decisões que a gente quer, tá? Então, é a nossa virada de chave, é ter o conhecimento sobre esses hábitos, mas principalmente ter consciência, entender por que é importante, tá? Então, aqui a gente tem um triângulo de atividade, que é importante a gente levantar a cada 30 minutos para uma variação de postura. Durante a semana, é importante que a gente faça alguma atividade cardiovascular. E durante o dia, que a gente se movimente mais, né? Se possível, trabalhe em pé, dispensa um pouco a diarista, faça você mesma a atividade, que você vai estar se movimentando. Na pandemia, eu morava em outro local e lá tinha uma árvore que todo santo dia eu tinha que limpar o quintal. Mas como eu não tinha muito contato com pessoas, aquilo ali virou minha terapia e meu movimento, né? Então, juntar as folhas era a minha atividade. Então, durava aí 30, 40 minutos. E esse processo, gente, ele deve ser leve, tá? Escolha uma atividade que lhe dê prazer de fazer. Quando você tem motivação e engajamento, você consegue ter mais foco para dar continuidade, você consegue observar a importância, você consegue principalmente ver no seu corpo o impacto daquela atividade, né? Nossa, eu estou dormindo melhor, eu percebi que eu estou comendo melhor, e uma coisa leva a outra, tá?
Então, por exemplo, no dia que você extravasa na comida, você não vai conseguir caminhar ou fazer sua atividade com tanto afinco, e, consequentemente, você não vai dormir com qualidade. No outro dia, seu rendimento no trabalho, na vida, nas suas relações, ela também está prejudicada. Então, uma coisa leva a outra, tá? E aí, a pergunta que eu sempre falo, né? Qual foi a última vez que você brincou? Vocês lembram qual foi a última vez que vocês brincaram, né? Quais eram as sensações que vocês, né, sentiram, né? Então, a gente tem que brincar mais, a gente tem que realizar atividades mais prazerosas. Não significa que exatamente precisa estar dentro de uma academia, pode ser num parque, né? Pode ser num ambiente do seu condomínio. Ache esse ambiente, ele existe. A gente precisa só enxergar de que forma a gente pode tornar isso mais agradável, tá? Isso vai ter um impacto geral, físico, mental, cognitivo, criativo. E movimento e prazer, né? Aquilo que eu falei. Encontre atividades em família, coisas que você realmente possa ter engajamento. Desafie o seu cérebro, volte a atividades básicas, né? A gente tem esquecido das atividades básicas que a gente fazia na infância. Os nossos filhos já não fazem essas atividades. Então, a longo prazo, se a gente não cuidar, eu não vejo muita perspectiva além de mais adoecimento, tá? E brinque mais, se movimente mais. E eu gostaria que vocês, né, refletissem assim que a gente terminasse, o que eu posso fazer de estratégia durante o dia, no meu trabalho, em casa, para eu me movimentar mais, tá? Quais mudanças, mesmo que pequena, você consegue fazer hoje? E lembre que o básico funciona, a gente só precisa ter a motivação certa, né? Como a Isabel falou, a motivação dela é cuidar do bebê, que vai precisar mais de ajuda, que vai precisar brincar mais com ele, ela precisa estar forte para isso, né? Então, cada um de nós tem a sua motivação. A minha motivação é que quando eu esteja aí 60, 70, e eu quero viver muito, minha família tem um histórico de viver muito, que eu possa viajar, tomar minha cerveja em paz, sem ter nenhum prejuízo, fazer minhas atividades, dançar com as minhas amigas. Então, eu quero ter liberdade física e mental para fazer as minhas próprias escolhas, né? Essa é a minha motivação para que eu me movimente. E quando a gente pensa só a longo prazo, você pensa, nossa, se eu morrer antes, né? Mas até lá, no dia a dia que eu tenho força para trabalhar, para passar esse conhecimento, me sinto motivada para encontrar as minhas metas, né? Ajudar a família. Então, a gente tem que saber que essa força física que o exercício nos proporciona, ela é real mesmo, tá? A gente consegue melhorar muito a nossa vida, o nosso cognitivo, com essas pequenas ações. Essa aqui é a minha amiga, ela tem 63 anos, né? Eu sempre uso ela como uma modelo, ela consegue ficar de cócoras maravilhosamente bem, já é aposentada, mas super ativa, então é um exemplo de funcionalidade. Eu desafio nos próximos dias que vocês sentem mais no chão, que vocês tentem ficar de cócoras, se movimentem. Toda vez que pensar, lembra de mim, bora se movimentar aí. O que eu posso fazer para melhorar o meu movimento? Então, o que você quer no futuro? A gente tem que começar a viver hoje, né? A movimentar hoje, se a gente quer esse futuro melhor para a nossa vida. Então, obrigada. Esse aqui é o meu contato, né? A gente vai abrir para diálogo. Quem quiser fazer algum comentário ou pergunta, ou caso você não se sinta à vontade, pode me mandar um e-mail. Pegar meu telefone com a Marcele, que é um telefone público, e a gente dialoga sobre. A Rose tinha levantado a mão para falar? Oi, sim, eu tinha levantado. A Dona Ronera estava falando da questão da idade, né, da longevidade. Aí eu estava aqui meditando, né, e pensando, a minha mãe, ela já tem 71 anos, e ela é uma senhora bem ativa, né? E a Ronera falando essa questão, eu me espelho assim, em ser também uma pessoa, quando chegar a certa idade, né, nesse período, ser também uma pessoa ainda bastante ativa, né? A minha mãe, a casa dela é um pouco alta e tem escada, menina, ela sobe e desce essa escada umas 300 vezes e não se cansa. Aí eu digo para ela que isso é a terapia dela, né? Ela mora num sítio, então, assim, essa longevidade que ela tem, e ela não reclama de dor, assim, tem algumas coisas, né? Mas é pouquíssimas coisas que ela reclama. Eu digo, mãe, vamos no médico, consultar. Minha filha, eu não estou sentindo nada, o que eu vou dizer para o médico?
Eu sinto, assim, um cansaço, alguma coisinha assim, né? Mas o enfado já de uma pessoa de 71 anos, né? Já vai fazer 72. Aí eu digo, mas mãe, a senhora fica descendo e subindo essas escadas. Ela diz, mas eu não sinto nada. Então, Deixa ela assim, né? subir, viu? A atividade que ela faz durante o dia ajuda ela, né? E outras coisas que ela faz, cuidar dos animais dela, que é uma terapia, as plantinhas dela. Então, tudo isso ajuda, né, a ela não, a manter essa saúde, assim, essa disposição para fazer as coisas. Enquanto eu estava conversando com a Neto, meu pai já é mais sedentário, né? Também tem as complicações de saúde dele, e ele já não tem tanto vigor para fazer as coisas, né? É um pouquinho já também de idade, mas assim, essa diferença de uma pessoa que é mais ativa, que tem mais alguma atividade assim, né? Ela se mantém ativa direto, ela não para, acorda cedo, faz as coisinhas dela. Então, assim, e é isso, falando de exemplo, né? É isso que eu quero também. Eu fico pensando, sentada, às vezes eu fico meditando. De menina, eu estou muito sentada, eu estou muito sedentária e começa a aparecer as dores. Não, tenho que sair dessa rotina. E é realmente como a Ronelis fala, né? É ter essa questão da atividade física, movimentar realmente o corpo. Eu fui fazer o teste agora, não consigo mais levantar sozinha para ver como já estou ficando enferrujada. Mas é isso, eu queria só comentar essa experiência, compartilhar com vocês essa vivência, né, que eu tenho da pessoa idosa que é bem ativa, por se manter fazendo ali pequenas coisas, mas que influenciam no dia a dia dela, né? Muito bom, Rose, seu comentário. Quando a gente olha para os avós, eu tenho certeza que vocês, na mente, tem pessoas próximas que você olha, nossa, a pessoa tem certa idade, ela é tão ativa, né? Eu, quando vou caminhar, eu sempre vejo um senhor que ele deve ter numa faixa de 70 anos, assim, um homem anda de patins. Eu acho lindo, sabe? Então, é isso, você tem que procurar se movimentar mais para você ter essa saúde e disposição. A Márcia, pode falar, Márcia. Gente, boa tarde. Então, minha família é muito longeva, sabe? Eu tenho meu pai, vai fazer 104 anos esse ano, em dezembro. E, assim, mentalmente, saúde física dele, assim, é muito boa, mas boa mesmo, sabe, Rony? Que bom. Temos exames, assim, de densitometria óssea, né? A saúde óssea dele é de um rapaz também, né? Só que ele eu não sei se quando foi isso, que ele meio que ficou um pouquinho preguiçoso na questão do movimento das pernas, né? E acabou que senta-se numa cadeira de roda e vai, né? É bem difícil de tirar. Então, assim, tirando isso, é assim, de ter noção, como ele é muito saudável, sabe? E faz diferença no dia a dia para ele e para a família, né, Márcia? Isso. E assim, a família pro lado dele, assim, dos parentes, tem um histórico dessa longevidade, assim, de viver mais tempo. Eu falo que eu não quero, não. Eu falo que eu não quero, não. E, Márcia, como que era o estilo de vida dele antes? Você Oi, tem... então, assim, muito ativo, assim, de trabalho braçal mesmo, desde pequeno, né? Sendo negro, pobre, né? Filho de tropeiro. Então, assim, trabalhando assim de pedreiro, depois bombeiro, depois que entrou, não conseguiu entrar no estatal, mesmo assim, um trabalho pesado, ele nunca deixou de fazer, assim, foi muito forte, força física. E assim, e em momentos da vida dele, eu lembro, quando eu era mais nova, ele lia muito, né? Ele lia jornal, lia tem uns revistinhas de bolso, né? Revistas, assim, músico, né? Eu acho que ajudou muito também. Ele era músico de bandas, né? Essas bandas musicais. Que ótimo. Você Então, tem um assim, excelente exemplo, viu? que da memória está muito preservado, que não é só remota, entendeu? Sim. É muito assim, Olha, impressionante. Assim, eu vejo que eu não vou acompanhar, porque eu até um momento atrás eu fazia atividade física e tal, e dei uma parada para cuidar do outro, né? Que é cuidar dele, dos irmãos, sim. Então, cada vez me envelhecendo mais rápido. Principalmente essa pandemia me mostrou isso. Como eu decaí bem mesmo, minha questão de saúde, peso, questão assim,
atividade mental também, né? Leitura. Então, assim, Sim. como essa pandemia me fez envelhecer aí uns aninhos aí, sabe? E E eu estou Márcia, tentando sair dessa linha de conforto, dessa coisa, porque, nossa, tá russo. muito importante. Mas vamos lá, vamos que vamos, né? Então, assim, tu gostei mesmo da coisa. Ainda não fiz o teste, não, quero fazer. Ah, O que você falou, assim, realmente é muito bom e obrigado, né, pela sua live. Obrigado, Marcelo, pela iniciativa. Obrigado mesmo. e olha, lembre que o nosso corpo ele é altamente adaptável, né? Então a gente foi moldado para sobreviver sob pressão numa savana. Vamos ressignificar. Rose que não está conseguindo fazer o teste, vai treinando. Daqui a uns dias, 6, 3 meses já consegue. A Márcia também. O importante é que a gente tenha consciência que a gente precisa dar continuidade, né? E parabéns, que você tem um bom exemplo aí, viu? Antes de eu falar o que eu tenho para dizer, eu só ia pedir para a Ronelis voltar naquele slide da planilha que você disponibilizou para os participantes preencherem em casa. Certo. Porque tem pessoas que entraram posteriormente, talvez não tenham entendido o que é para fazer, qual que é a finalidade. E aí, até comentar o caso do pai da Márcia, né? Que eu também acho ele mó barato. Ele pegou Covid, viu? E saiu dessa, ó, benzinho, né? Acho que eu até conversei com a Márcia na época que ele pegou. Acho que outra pessoa na família tinha pegado e outra pessoa mais nova, acho que foi a filha, né? Ficou mais acamada do que ele, né? Ele ficou forte, resistente, né? Essa questão também gostei muito da sugestão, né? De faça você mesmo. Tem algum tempo, né? Que eu em casa, mesmo as minhas atividades domésticas, às vezes minha mãe, quando vem me visitar, me questiona muito por que eu não tenho uma faxineira, às vezes quer se disponibilizar até pagar, porque acha que é por uma questão financeira. E em casa eu vejo assim, né? Eu não gosto de academia também, mas pelo menos em casa, serviço de roupa, limpeza, eu procuro estar fazendo, né? E eu até brinco, né? Eu quando termino, estou suada. Eu também vejo que é também uma questão do exercício, né? E eu, outro dia, a gente retornou ao trabalho presencial tem alguns meses, né? Eu tive que ir na sala de uma colega que era no quarto andar do prédio, e eu já trabalhei nesse mesmo andar, né? Só que por outras questões resolveram mudar a minha sala e me colocaram no primeiro andar. E eu vi que quando eu cheguei lá, eu precisei sentar, né? Recuperar o fôlego, coisa que eu via antes. Todo mundo que ia na minha sala no quarto andar que chegava, eu já sempre deixava um copinho de água próximo, porque a pessoa chegava ofegante na minha sala. E eu vi, assim, que isso está acontecendo comigo, né? E eu, meu Deus, o quanto que, às vezes, por esse lado, né? Tem pessoas, às vezes, que pensaram, vai ficar melhor para você a sua sala aqui mais embaixo, né? Mas eu vi, assim, que eu comecei a sentir falta da escada. Porque antes, quando eu trabalhava no quarto, a gente tem um elevador aqui, mas ele é de uso preferencial para quem tem dificuldade de locomoção ou pessoa com deficiência. A orientação é que os servidores usem a escada mesmo, né? Então, assim, eu subi e descia várias vezes 4 andares de escada. Eu vi que o meu condicionamento, pelo menos, estava melhor naquela época do que agora. É o que eu tenho procurado fazer, né? Pelo menos em casa, quando eu não estou muito apressada, eu desço o meu apartamento, vou para a garagem pela escada mesmo, não uso elevador, não. Tenho deixado para usar o elevador assim, só se eu estiver carregando uma coisa muito pesada, ou tiver com muita pressa, ou atrasado, nesse sentido. Muito importante. Deixa eu voltar lá o slide que você pediu. Peraí ainda. Tá aparecendo? Sim. Tá. Então, assim, Marcelo põe de novo o link, tá? Para quem entrou depois, você vai fazer esse teste de como que tá a realidade da sua movimentação. Então, você vai baixar a planilha, tem que baixar, ou seja, você vai salvar numa pasta ou no desktop, ela tem que estar no Excel. Porque se você preencher, eu vou ter acesso aqui aos seus dados, e esse não é o objetivo, tá? Aí você vai ter que colocar quantas horas você dorme, quantas horas você passa sentado. Você põe em horas, de preferência fechada, não vai pôr 10h30, por exemplo, tá? Quantos movimentos generalistas você faz?
O que é generalista? Tem aqui embaixo. Arrumar a casa, lavar carro, calçada, ir às compras, andar, carregar peso, ficar de cócoras. Tudo que você realiza de movimento durante o dia, tá? E atividade física que você faz, né? Ou vai para academia, eu danço, eu passeio no parque. Horas que você tira para se dedicar exclusivamente à atividade. E você vai ter um gráfico que você vai ver um pouco do reflexo da sua saúde. Se você está passando muito tempo sentado ou deitado, você vai ter uma disparidade, porque assim, dormir é inegociável. A gente precisa dormir de 7 a 8 horas, tá, gente? É para a saúde mental, cognitiva, física. Não pode dormir menos que isso, a não ser que você tenha um perfil que é raro, poucas pessoas têm essa genética, que dorme 5 horas e está revigorado, tá? Então, biologicamente é inegociável, você precisa dormir. O restante, a gente precisa estar entre equilíbrio, entre atividade física, movimento e sentado. Porque se a gente passar muito tempo sentado, a nossa saúde cardiovascular, ela vai estar prejudicada e a nossa saúde mental também, tá? E a longo prazo, a gente vai ter muitos problemas com saúde metabólica. Então, você pode baixar, preencher, e não esquecer também de depois avaliar aqui, né? A idade que eu vou ter daqui 10 anos, basicamente, e levando em consideração que saúde é movimento, considerando seu gráfico hoje, como que está a sua saúde e como ela vai estar se você não traçar mudanças, né? E como que a gente pode melhorar, né? Quais são as estratégias que você pode fazer para melhorar. Tudo bem, Marcele? Sim, também aquela página do slide, né, que tem o QR Code com a indicação do livro. Peraí. Leitura. Se for um livro assim, tá enxergando aí? É uma que você falou, colocou algum material e falou que tinha um QR Code. E quem tivesse curiosidade de ler mais a respeito. Se não for assim da área muito específica, eu indico esse, né? Do Nuno Cobra, Semente da Vitória, que você vai aprender coisas muito gostosinhas para o seu dia a dia, para implementar a rotina. Isso aqui já é um livro mais científico, mas ele é acessível, que é do Daniel Goleman. Esse aqui, ó. É um livro que vai te dar um panorama histórico, a história do corpo humano, evolução, saúde e doença. Né? Aqui você vai ler esse texto, por que a gente não evoluiu para ser saudável e a gente precisa ter essa consciência para ser saudável, tá? Tudo bem? Certinho. Deixa eu interromper aqui. Gente, tem alguém que queira fazer alguma pergunta ainda, Roneres? De alguma experiência? Nuno Cobra. A Marilu perguntou, Semente da Vitória, é isso? Isso, do Nuno Cobra. Pode comprar esse livro, você não vai se arrepender, é um livro lindo. Vai te ajudar a ter uma rotina de atividade, alimentação, importância do sono, uma linguagem bem acessível, tá? Também perguntaram se você tem um Instagram que possa segui-la. Tá, eu tenho o meu Instagram, ele é pessoal, mas eu coloco muita coisa sobre livros, algumas dicas, tá? Roneres Costa, vai ser um prazer adicionar vocês. Eu sou uma entusiasta da prática de meditação, eu incentivo as pessoas a meditarem, tá, gente? Tem um impacto muito significativo na saúde mental. Quem tiver interesse, lá tem umas informações bacanas. Marilu pediu. Marilu, pode falar, Marilu. Oi, Marilu. Muito bom, Kátia. Jardinagem, contato com a natureza é um fator de proteção para a saúde mental, tá? Então, excelente. Então, nosso corpo evoluiu para caminhar, né? E para estar em contato com a natureza. Então, você fez 2 atividades que eu tenho certeza que causarão, né? E causou impacto positivo para você. Oi, Marilu. Tá saindo o teu áudio. Eu não queria que terminasse sem eu agradecer. Queria agradecer a Marcele. Eu estava em uma outra reunião querendo muito participar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu queria dizer que era exatamente o que eu precisava ouvir hoje. Eu tô até com a minha roupinha de ginástica, porque eu saio, eu vou direto, porque se eu for em casa, eu deito.
no sofá, se eu for em casa primeiro. E é um dia difícil de trabalho para mim, um dia que eu tava, sabe, cansada, quase desistindo do meu treino, assim, e eu peguei o finalzinho, mas foram, assim, palavras assertivas para mim, uma interlocução muito perfeita comigo. Eu queria agradecer, que eu acho que esses momentos tem hora, eles fazem uma diferença, né? Era para estar ali, era para ouvir isso, era para fazer a diferença na minha vida e de repente até na vida de outras pessoas também. Super beijo, já estou te seguindo. Eu gosto de seguir pessoas assim, porque elas sempre motivam, né? Você olha a pessoa treinando, a pessoa se movimentando. E eu tenho 47 anos já, é uma idade que eu preciso estar ao lado de pessoas que gostam disso, que me apoiem e pessoas que me motivem, né? Porque eu também eu luto pela longevidade. Eu quero também morrer bem idosa assistindo desenho animado. Ah, que coisa boa. Parabéns, muito Que é uma obrigada. coisa que eu adoro fazer é assistir desenho animado e a gente não consegue nessa correria da vida. Então eu me imagino idosa, bem lúcida, bem bonitinha assim, mas assistindo, sabe? Flintstones, essas coisas. É que eu vejo assim para minha velhice. Então, um beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E olha, Marcele, vamos afinar a comunicação para eu poder divulgar mais as oficinas, né? Hoje acabou a reunião, a Rosana fez, né, um convite, né? Olha, as meninas estão lá na oficina e a gente conseguiu participar e foi muito bom. E, a gente está gravando, vai disponibilizar no canal do YouTube do Serviço de Psicologia, então, assim, caso você não consiga assistir toda, pode depois ir lá no YouTube e assistir o comecinho. Isso, ver tudo. Tá certo. Então, obrigada. Um beijo. Adorei. Até a próxima. Obrigada, gente. A Rosana perguntou sobre meditação. Tem conteúdo nas suas redes sociais, Roné? Foi quem? A Rosana, né? Rosana tem mais postagens, mais da vivência do dia a dia, mas estou sempre lá fazendo algum comentário, mas assim, de repente você pode puxar a conversa lá que eu indico alguns conteúdos bacanas. Ótimo, ótimo, porque eu acho que a gente precisa, né? A gente trabalha muito e eu acho que meditação é a forma de extravasar além da ginástica, né? Que a gente vê que a Marilu está sempre renovada, né, Marilu? Sorrindo, a gente precisa mesmo de fazer essa ginástica. E eu quero, antes de mais nada, me desculpar que eu não consegui mesmo entrar, porque a gente estava na mesma reunião, o dia a dia é muito corrido, mas que bom que ficou gravado, vou fazer questão de assistir e agradecer a Marcele aí, viu, Marcele, pela parceria aqui com as meninas da DSQ, com a Márcia, para a gente poder promover esse bate-papo aqui. Com certeza eu vou assistir, muito obrigada, viu? Que agradeço. Estou à disposição, viu, gente? Precisar de alguma informação, pode pegar meu contato com a Marcele ou falar comigo lá no Instagram, só dizer que assistiu aí a palestrinha, tá bom? Muito obrigada. Okay. Obrigada, Roné. Obrigada. Então, gente, eu queria agradecer mesmo a disponibilidade da Roneres de estar, né, abrindo um espaço na sua agenda. Eu sei que ela tem muitas atividades, né, trabalha em muitos lugares, e de ela estar compartilhando um pouquinho aqui da experiência dela, de vida, de trabalho, como docente, né, de experimentar muitas atividades, e que que as portas da Universidade sempre abertas para você, né, para estar aqui com a gente, voltando em outras ocasiões. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente.